Ninguém te ama como Jesus, como o Senhor. Muito boa tarde, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. Hoje não é dia de tristeza. Não existe dia para tristeza no calendário litúrgico. Hoje é um dia sim de silêncio, de reflexão, de oração. Mas na vida cristã e no ano litúrgico não existe dia reservado para tristeza. É dia de saudade, é dia de refletir sobre o sentido último da nossa existência. É dia de dar uma olhada na nossa vida também e nos perguntar como é que nós estamos vivendo. Mas é dia de fé, é dia de esperança, é dia da esperança cristã, é dia de olhar para a cruz como nós acabamos de cantar, é dia de olhar para o céu, é dia de pensar que nós nascemos, não somos eternos, não somos infinitos, somos finitos, e tivemos um início, fomos criados por Deus, mas a nossa existência se projeta na eternidade. É por isso que eu quero convidar você a refletir sobre o luto cristão, e também sobre o sentido que tem a nossa vida, e o sentido que tem a nossa morte, o sentido que tem a morte, o sentido do luto cristão. E você não tenha medo, não tenha problema de viver o luto cristão. A gente vai refletir sobre isso, ancorados na palavra de Deus. Eu vou improvisar, porque se não fosse isso, se eu não fizer isso, não seria o Padre Francisco. Vou improvisar com o pessoal da música, um refrãozinho para dar abertura ao coração, para que a gente possa acolher agora a palavra de Deus, gente. Livro da Sabedoria, capítulo 3. Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 9, por ali. A gente vai abrir o coração agora à palavra de Deus. Vai cantando, vai pedindo a Deus discernimento, sabedoria sobre a sua vida, sobre as dores da sua vida, as feridas que ainda estão abertas, as feridas, as brigas com Deus, porque às vezes a gente briga com Deus. É preciso hoje fazer paz, fazer as pazes com Deus. E eu vou fazer uma coisa desafiadora, é preciso você perdoar Deus. Como assim, padre? Como assim perdoar Deus? Isso não é heresia? Deus por acaso fez alguma coisa de errado para mim, para que eu possa perdoá-lo? Não, não é isso. Você vai entender o que eu vou falar, mas você vai ter que perdoar Deus. É isso, também é viver o luto cristão. Perdoar Deus porque Ele tirou de você alguém que você tanto amava, tanto ama. É dia de você dar o perdão para Deus. É dia de você fazer as pazes com Deus, você que brigou com Deus. Mas não tenha medo de escancarar as suas feridas, inclusive as feridas da sua saudade, da sua dor diante de Deus. Livro da Sabedoria, capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, versículos de 1 a 9. Vem comigo, vamos cantando, dando abertura ao coração para a palavra de Deus. Vai lá. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor, Senhor. Eu quero entender melhor essa palavra, não com a minha inteligência, mas com a minha alma, o meu coração. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 3, versículos de 1 a 9. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, nenhum tormento os atingirá. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Atenção, mortos aos olhos dos insensatos. O seu desenlace é julgado como uma desgraça. O seu fim, julgado como uma desgraça. E a sua morte como uma destruição, quando na verdade estão em paz. Eles estão em paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade, e por terem sofrido um pouco receberão grandes bens. Porque Deus que os provou achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha. Olha que imagem bonita, olha que imagem forte. Deus não tenta ninguém, Deus não é o tentador é outro. Mas Deus permite que o justo seja purificado, seja provado,
como o ouro é provado no fogo, como a genuinidade, a autenticidade do ouro é provada no fogo, assim também Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. E os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor. Porque os seus eleitos são dignos de favor e de misericórdia. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, o luto cristão, é importante você viver o luto cristão. É importante que você mostre a sua dor para o Senhor. O Padre Zezinho tem uma canção que diz: às vezes a dor é tanta, nós gostamos de rezar, mas às vezes a dor é tanta, que a nossa oração é uma lágrima. E se existe uma coisa violenta e triste, gente, é quando, eu já ouvi isso, por isso partilho com você, é quando alguém chega e diz: você está chorando porque alguém morreu? Você está chorando porque sua mãe, seu pai, seu irmão, alguém da sua família, um ente querido, morreu? É porque você não tem fé. Meu Deus, nunca diga isso, meu irmão, minha irmã. Isso não é verdade. O próprio Jesus chorou diante da dor, da partida, da morte de alguém que ele amava, Lázaro. Dizem os teólogos que era porque ele estava diante de uma aparente vitória do inimigo, a morte. Mas ele chorou. E quem somos nós para não chorar? Está no capítulo 11 do Evangelho de São João. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, diante da morte de um amigo amado. E nós choramos. O que a gente não pode é parar nas lágrimas. E é importante viver o luto. A igreja propõe vários ciclos de luto. Um dia, o primeiro dia, as primeiras 24 horas, sem aquela pessoa que agora partiu. Uma semana, 7 dias, as missas de 7º dia, 7 dias, o 7º dia. Depois, um mês, é outro ciclo interessante do luto cristão. E a gente vai vivendo esta entrega todos os dias. E aquela ferida vai sendo ressignificada. A ferida da dor, da saudade. Depois um ano de falecimento, outro ciclo interessante. Mas seja com relação ao tempo, seja com relação aos passos de fé que a gente vai dando. Isso é um ciclo que precisa ser vivido. Não coloque uma tampa, um tampão em cima do seu luto. Escancare, mostre para Deus também a sua dor, o seu sofrimento, o sentido do luto cristão. Mas o dia de hoje nos convida a refletir também sobre o sentido que tem a nossa vida. E o que é a vida? O que é a morte? Esse texto que nós acabamos de ouvir nos convida a isso. O que é a vida? E o que é a morte? A vida para o insensato, ele fala aqui. E a vida para o que crê, o justo, o que teme a Deus. E a morte para o insensato e para a pessoa que teme a Deus. A vida para o insensato, gente, é uma coisa que mais dias, menos dias, ela perde o seu sentido. Realmente, um filósofo ateu, me fugiu agora o nome, não quero chutar, mas ele dizia uma frase que se tornou muito conhecida: a vida é uma batalha da qual nós vamos sair derrotados um dia. A vida é uma luta que nós vamos perder, mais cedo ou mais tarde. A vida é isso. Será que a vida é isso? Para nós que cremos? Meu irmão, minha irmã, claro que não. A nossa vida é um espetáculo, é um dom. E tudo que é dom significa que não me pertence. Feliz aquele que no percurso da sua existência faz essa descoberta. E é preciso descobrir isso, gente, que a sua vida não é sua, é sua relativamente. Ela é de Deus, não te pertence. Eu desde sempre vivo essa descoberta na minha vida, mas sobretudo quando eu fui ordenado sacerdote, aí eu tive que descobrir de verdade, e para valer,
que a minha vida não era minha, ela pertence a Deus, mas desde o dia do nosso batismo, essa vida é dom. E aquela velha frase de para-choque de caminhão: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu sei que você conhece. Realmente a vida, se nós cuidamos bem daquilo que é nosso, ainda mais a gente tem que cuidar daquilo que não é nosso. Ela é de Deus, ela pertence a Deus, e a vida é maravilhosa, feita de muitos ou poucos dias. Deixa isso para Deus. A gente cuida dela, cuida e vive cada momento da nossa vida com todo cuidado, com todo amor, porque ela é um dom precioso de Deus, o dom mais precioso que nós temos aqui nesse mundo, dom de Deus. A gente luta e cuida dela, e é bonito ver a família cuidando da vida de um ente querido que está doente, numa fase terminal, porque a gente cuida e ama e aposta na vida desde a concepção até o seu fim natural. Nós cremos na vida, que é dom de Deus. A vida então, para quem crê, é um espetáculo, e chega o dia em que a gente conclui esse espetáculo. E o que é a morte então? A morte para o insensato é o fim de tudo. A morte, dizia o livro da sabedoria, a sua descida para a região dos mortos, a sua partida, foi tida como uma desilusão, como uma derrota total, falência total, fracasso total do ser humano. A morte para nós é isso? Claro que não. Se a vida é um espetáculo, então a morte é o coroamento desse espetáculo. São Francisco chamava ela de irmã morte, porque ela nos associa a Deus, nos associa à paixão, à morte, para olharmos para a ressurreição do Senhor. E quando a gente vai a um espetáculo, quando a gente vai a um concerto musical, a uma apresentação teatral, qual é o ponto alto, qual é o momento que a gente se levanta e bate palma e aplaude? Geralmente é quando se fecham as cortinas, é no momento culminante do espetáculo. Digo mais, a morte é um dos pontos altos da nossa existência, da pessoa de fé. É quando a pessoa tem toda a sua vida nas suas mãos, e chega diante de Deus, diz, como Jesus no alto da cruz, cadê? Está lá, a cruz. E Jesus que no alto da cruz diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento ele tinha toda a sua vida nas suas mãos. Um dos pontos culminantes da vida do Senhor. Interessante, quando nasce uma criança, a gente diz e pergunta: será que essa criança vai ser o quê? Será que essa criança vai ser jogador de futebol? Será que essa criança vai ser ator, atriz? Será que essa criança vai ser uma pessoa muito inteligente? Vai se formar no quê? Que profissão ela vai ter? O que ela vai ser da sua vida? E quando Jesus nasceu, ele nasceu exatamente para essa hora que você está vendo aí, ó. Nasceu exatamente para esta hora. Nasceu para esta hora da cruz. Nasceu para morrer? Nasceu para viver, para que nós tenhamos vida, mas a vida a partir da sua morte. E um dos pontos altos, a grande hora de Jesus, inclusive no Evangelho de São João, é quando Jesus, na hora da cruz, ele consuma a sua existência e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, consumatum est, tudo está consumado, entrega. Então, meu irmão, minha irmã, a morte é uma vírgula. Eu li isso esse mês agora. A morte é uma vírgula no percurso da nossa existência, para que a gente continue escrevendo essa história na eternidade e por toda a eternidade. E a nossa vida, gente, ela conclui-se aqui nesse mundo. Mas nós nascemos não para a sepultura, não para o caixão, nascemos para a vida eterna, nascemos para o céu, e é por crer no céu que estamos aqui. E eu pergunto a você, hoje é dia de homenagear os seus entes queridos falecidos, é dia também de ter lembranças incríveis, maravilhosas, é dia em que a gente derrama alguma lágrima, sim, e Deus prometeu que vai recolher todas as nossas lágrimas, e vai enxugar todas as nossas lágrimas, e Ele promete e cumpre. Mas qual é a forma com a qual a gente homenageia as pessoas que nós amamos e que partiram antes de nós? Qual é o modo de homenagear? Que tipo de homenagem a gente tem feito às pessoas que nós amamos e que partiram quase que apressadamente? Alguns aos nossos olhos, aos olhos de Deus era hora.
Por algum motivo Deus precisou dessas pessoas, não sei. São mistérios, é o maior de todos os mistérios, é o maior de todos os absurdos. Não há outra resposta diante da morte a não ser a nossa fé. Não há. Não existe mesmo, gente, nenhuma resposta que satisfaça, a não ser a nossa fé. Mas qual é a homenagem que a gente presta às pessoas que nós amamos e que partiram antes de nós? Eu vou falar uma coisa, você vai ver que a gente faz exatamente isso às vezes. Às vezes a gente não se dá o direito mais de ser feliz. Uma vez eu atendi uma pessoa que disse isso: padre, eu prometi em cima do caixão do meu filho, padre, eu prometi para ele que eu nunca mais ia ser feliz. Olha que tipo de promessa absurda, meu Deus. Será que é essa homenagem que as pessoas que nós amamos e que partiram antes de nós esperam e precisam? Certamente não. Se você fez esse tipo de promessa, consciente ou inconscientemente, renuncie agora, em nome de Jesus, porque não é essa homenagem que os nossos entes queridos falecidos precisam e querem, e que Deus espera da gente. O luto cristão não é esse. A homenagem que nós prestamos a quem nós amamos e que partiu antes de nós, é levantando a nossa cabeça com dignidade e com fé e dizendo: eu também quero cumprir a minha missão, eu também quero um dia estar no céu, porque creio no céu. E o problema é que às vezes a gente vive como pagãos, e coloca toda a nossa esperança, a nossa confiança para realidades dessa vida, desse mundo, desse tempo, como se nós não acreditássemos no céu. A homenagem que nós precisamos fazer aos nossos entes queridos hoje é fazer isso aqui. Ainda bem que eu vim com as mangas arregaçadas hoje, está certinho. Mas se você não arregaçou suas mangas aí ainda, a homenagem é essa, ó. É arregaçar as nossas mangas e dizer: eu quero também cumprir a minha missão, e eu quero olhar para os bons exemplos dessa pessoa que eu amo, as coisas boas que ficaram comigo. Quero um dia dar um abraço na eternidade, porque eu creio firmemente nisso, gente. Creio que um dia nós vamos nos abraçar na eternidade, na glória, no céu. Fulano de tal já cumpriu a sua missão, foi chamado por Deus, eu ainda não cumpri a minha. Certamente porque Deus tem ainda um projeto, um plano, uma meta para a minha vida, e eu quero também cumprir a minha missão. Meu irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Eu entendo que a vida é uma questão de desapego. É uma questão de desapego. A vida cristã consiste nisso, num desprender-se daquilo que nos prende. Uma redundância, mas não tem problema. Desprender-se para acessar o eterno. Desprender-se do temporal para acessar o eterno. Quer ver como é que é? A gente é como uma vela dessas aqui. Aqui está a vela. Essa vela, eu não vou virar toda ela aqui, porque ela vai derramar parafina por aqui. Mas ela está iluminando. E o sentido da existência dessa vela é iluminar. E ela vai se consumindo. Esse aparelhinho, inclusive de metal aqui, serve com que ela vá economizando até a parafina. Mais do que economizando, vai ficando limpinho. Mas ela vai se consumindo, vai desgastando. Daqui a pouco essa vela vai estar aqui, daqui a pouco aqui, daqui a pouco aqui. E vai chegar o dia em que ela vai se queimar e consumir-se completamente. E a gente nasce. Um dia, o primeiro grande desapego que a gente fez na vida foi sair do ventre materno. Aquela casinha maravilhosa, diz que é a casa mais perfeita desse mundo, a barriga da mamãe. Tanto que a gente é expulso de lá. A gente queria continuar lá, queria ficar lá. E diz que o nascimento é o primeiro grande trauma que a gente enfrenta, porque é deixar aquela casinha perfeita, maravilhosa. A gente é expulso da barriga da mamãe. E aí em seguida vem o segundo desapego, o corte do cordão umbilical. E a gente está aí nesse mundo. As primeiras respiradas que a gente dá, as primeiras respirações que a gente faz, elas queimam os nossos alvéolos pulmonares. E a gente
começa chorando, talvez porque tenha que fazer esse desapego. E a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, e a criança é extremamente egocêntrica. Não é egoísta, hein, gente? Atenção. Egoístas somos nós, adultos, às vezes. Caímos no egoísmo, mas a criança não tem nada de errado, ela é egocêntrica. O mundo parece que gira em torno do umbiguinho dela. E a criança vai, nos primeiros anos, meses de vida, daqui a pouco ela começa a dizer: esse aqui é o meu papai, a minha mamãe, a minha vovó, o meu vovô, o meu bercinho, a minha boneca, o meu carrinho, o meu. Parece que tudo gira em torno dela. Mas daqui a pouco, a criança começa a ir para a escolinha, e conhece amiguinhos, e amplia sua rede de contato com outras crianças, e vai aprendendo a partilhar, ganha um irmãozinho, quem sabe, quem tiver sorte. Quem tiver sorte, eu tenho uma grande sorte, somos em 9 irmãos, tenho 7 homens e 2 mulheres, somos em 9, e aprende a partilhar, aprende que não é mais apenas eu no mundo, e o mundo não gira em torno de mim, do meu pequeno mundo, e começa a partilhar. Daqui a pouco, vai crescendo, se desenvolvendo, chega na fase da adolescência, juventude, começa a fase do namoro, e aí então começa a fase do dar e receber, da troca, de amor, de afeto, de carinho, de atenção. Quando chega a fase do casamento, então, já não é mais eu, meu, minha, mas nós, nosso, um projeto juntos, e mais do que um projeto juntos, aprende a ir se desapegando, a se libertando de tanta coisa, que a vida vai proporcionando esses desapegos, e feliz de quem vive esse processo, o processo do desapego, dos pequenos ou grandes desapegos, das pequenas e grandes entregas. Chegam os filhos, nasce o filho, nascem os filhos, e aí então a pessoa já vive muito mais em função dos filhos, do que em função de si mesmo, dos gostos dos filhos, do que os gostos seus pessoais. Um pai de família, gente, uma mãe de família, quantas entregas não faz durante uma vida? Sacrifícios de louvor, agradáveis a Deus, e a gente não vive isso como frustração, pelo amor de Deus. Que jamais uma mãe mas eu passo a vida em função de marido, em função de filho, em função da minha casa, em função de não sei o quê. Pelo amor de Deus, não é com frustração que a gente vive a nossa vida, é oferecendo a Deus os pequenos ou grandes sacrifícios de louvor. A pessoa de fé faz isso. Aí quando se torna vovô e vovó, então aí lascou, como diz o nordestino, aí danou-se. Aí então vive muito mais só em função de dar, e nem se preocupa em receber. É o ágape, é o amor de entrega, de doblação, de doação. E chega o dia, depois de tantas entregas durante uma vida, da grande e maior entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, de devolver a Deus os frutos daquelas sementes que o Senhor nos deu. Feliz aquele que vive a sua vida na dimensão do desapego constante. Entrega, como Jesus no alto da cruz, que diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A última e maior entrega, mas uma entrega para a eternidade, um mergulho na eternidade. E portanto, irmãos, não viva a sua vida, nem sua morte como drama. Eu quero trazer uma palavra aqui, a modo de conclusão. A gente chega num velório, eu estou saindo daqui, estou indo para, por coincidência, por providência, estou indo agora fazer uma celebração de exéquias. Tem uma família me esperando, em torno de um ente querido falecido. A gente chega num velório e diz: meus pêsames. O que você diz quando diz meus pêsames? É uma palavra, gente, profundamente cristã. Não é uma palavra bonita, porque a gente sempre a diz no momento de muita dor. Porque mesmo para nós cristãos, não tem nenhuma poesia diante da morte, é sempre cercada de muita dor, de muitas lágrimas às vezes. E a gente diz ao irmão que está ali: meus pêsames. O que significa isso? Significa dizer: pesa sobre mim o peso que está em você, quero dividir com você o peso da dor. Olha que palavra forte, gente, que palavra profundamente cristã, de compaixão.
Então eu digo a você meus pêsames. Quero dividir com você o peso da sua dor, porque os pêsames do cristão, o luto do cristão, é cercado de fé e de esperança na ressurreição. Além da dor, além do sofrimento, além do peso, do fardo da dor, nós partilhamos a fé na ressurreição e na vida eterna. Portanto, meus pêsames, somos a igreja que partilha a dor e partilha a fé na ressurreição. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, e vamos cantando, porque daqui a pouco vem a irmã Andréia, não é isso? Confirma para mim. A gente vai continuar a nossa reflexão, mas nós temos uma vida só. Você tem uma vida só. Se tivesse duas ou três, eu com todo respeito a quem tem um entendimento diferente do nosso, mas eu e você que somos cristãos, que somos católicos, a gente entende que a vida é uma, por isso que ela é maravilhosa, uma única vida. Se tivesse duas ou três, a gente vivia de qualquer maneira, uma, a segunda e a terceira, a gente dava uma caprichada. Claro que é, eu estou brincando aqui, mas é uma vida só. Então viva, faça ela valer a pena, porque a vida nos cobra. E eu não sei de que modo, não sei de que dia você vai morrer, não sei quem de nós vai ser o próximo a estar diante do Pai, mas eu sei de uma coisa, eu sei como a gente vai morrer, do mesmo modo que a gente estiver vivendo, do mesmo jeito que você estiver vivendo. Há um ditado muito certo: morre-se do mesmo jeito, da mesma forma que se vive. Então viva bem, viva cada dia da sua existência, desse dom maravilhoso de Deus, e viva um dia a sua entrega a Deus, na presença do Senhor. Ame mais, abrace mais. Não sabemos quanto tempo temos para respirar. Viva a sua vida na presença de Deus, faça ela valer a pena. O que eu penso a respeito da vida, diz uma canção, é que um dia ela vai me cobrar. O que é que eu fiz dos meus sonhos? Qual foi o meu jeito de amar? O que foi que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar? Para que eu não tenha vivido à toa. E a nossa vida nunca é à toa. E que não seja tarde demais. Vai cantando. Vem aí a irmã Andréia, continuando a nossa reflexão. É uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque